Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui para falar dessa derrota no clássico diante do rival verde aí no Parque das Alianças. O Santos perdeu de 1-0. Não é um resultado absurdo, mas não deixa de ser triste, né? O Santos mais uma vez não consegue vencer lá. Nada muito longe do esperado, mas de qualquer forma, vamos ver o que teve de positivo e quais foram os piores pontos dessa derrota em mais um clássico aí. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que nos assistem, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se não é inscrito, se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário, sua crítica aí ao time, ou enfim, o seu elogio a qualquer mérito que o time tenha tido. E falando da partida, ela foi muito o que se esperava que seria mesmo, assim, na melhor das hipóteses, dentro do cenário normal, assim, o que eu esperava era isso mesmo. Era o Santos tomando pressão, era o Santos mostrando pelo menos mais estrutura defensiva. Não é que o Palmeiras não tenha chegado, chegou e com bastante perigo várias vezes, mas o Santos tinha muito clara a proposta. Foi um começo de jogo que teve muito erro de saída de bola do Santos, muito erro de passe, então era meio nítido assim que o Santos estava bastante nervoso. Santos que entrou com uma escalação um pouco diferente, João Paulo de titular, sempre, mas com Auro, Velasquez, Kaique, Bauerman e Lucas Pires, então um 3-5-2, o Auro na lateral direita começando, dessa vez como titular, o Lucas Pires na esquerda mantido, mas Velasquez, Kaique e Bauerman. Então o Velasquez voltando ao time, não foi a mais feliz das voltas, com o Kaique um pouco mais à frente, fazendo essas de primeiro volante. E aí Sandri e Zanocelo, com o Lucas Barbosa, Ângelo e Goulart. Então, pelo menos mostra que o Bustos estudou um pouco o time, assim. Tirou o Marcos Guilherme, tirou o Balieiro que não vinha bem, tirou o Camacho também, que não vinha bem, claro que ele colocou, né? E aí a gente pode fazer as críticas depois, mas de qualquer forma, ele, pelo menos no time titular, o Santos teve uma tentativa de mudança, uma tentativa de melhora, e aí ponto pro Bustos. O time, então, como eu disse, começou muito nervoso, errando muito passe, mas lá pela metade do primeiro tempo, assim, conseguiu dar uma acalmada, conseguiu dar uma respirada e teve algumas boas chegadas. Basicamente, e aí talvez isso também seja um fator disso do Fabian Bustos, o time teve duas chances no primeiro tempo que foram cruzamentos bons, inclusive, do Lucas Barbosa pro Ricardo Goulart. E não sei, enfim, desde a final da Libertadores, o Santos ia jogar com o Palmeiras e, sei lá, o Felipe Noronha, lá, do 20 Santos, excelente canal, falava que essa era uma jogada que era muito fraca do time do Palmeiras, assim, né? A bola cruzada nas costas do Marcos Rocha. E foi basicamente o que o Santos fez no primeiro tempo, sendo que o Goulart conseguiu meter uma bola na trave. E se essa bola entra, não sei, é difícil falar, né? Se não existe si no futebol, não existe si na vida, mas enfim, era uma bola que poderia ter entrado, ela acabou batendo, não só batendo na trave, como voltando no pior ponto possível, que foi bem nas mãos do Everton, sorte dele aí, enfim. Mas o Santos estava conseguindo, e aí eu achei que esse era o caminho, né? Se fechar, tentar essas jogadas de cruzamento e eventualmente o Goulart marcar um gol. Acabou que teve dois lances que meio que selaram a sorte do Santos, que foi o Velasquez acertar um chute na cabeça do Rony na lateral defensiva do Santos, e na hora, assim, os jogadores pediram para expulsão, eu pensei, se for pro VAR, ele vai expulsar. Acabou não indo, deu só amarelo, e acabou que um pouco tempo depois de uma defesaça do João Paulo acabou dando o rebote no escanteio batido. E foi um rebote meio esquisito, assim, né? Tipo, ele não precisava ter dado aquele rebote daquele jeito. Mas a bola acabou sobrando, eles se levantaram e o Velasquez fez mais ou menos o mesmo lance, que é dar uma voadora.
Só que dessa vez foi na área, ele foi expulso. Se ele tivesse sido expulso antes, não teria tido esse pênalti. Mas também, enfim, não existe ser. Ele acabou expulso. Foi pênalti, ó. Rafael Veiga não perde pênalti. Então, esse 1-0 acabou sendo o determinante. O segundo tempo o Palmeiras voltou ainda mais agressivo, assim, eu achei. No intervalo, o Bustos tirou o Ângelo e o Sandri para colocar o Lucas Braga e o Camacho. E aí, enfim, né? O Santos não tem muito banco também, não tem muito quem colocar, né? Colocou o Camacho, é uma tentativa, enfim. O Mike acabou saindo por uma. O Mike é o jogador dos caras aí. Por um lance até meio feio, ele dobrou o tornozelo, assim, um troço meio perigoso. Depois, aos 20 minutos, saiu o Goulart para entrar o Marcos Leonardo. Até achei uma boa. Mas é que com um a menos, assim, fica muito complicado de você até fazer julgamento sobre o time. Né? Achei que o Marcos Leonardo entrou bem, tentando fazer essas de pivô mesmo, mas, enfim, perdendo e numa situação que estava, assim, já estava bastante difícil antes, né? Com 11 contra 11. O Palmeiras criando algumas chances. O Balieiro entrou aos 34 e saiu o Zanocelo. E aí aos 45 entrou o Pirani no lugar do Auro. E o Pirani, um pouco tempo depois de entrar, ele conseguiu acertar um belo chute. Que o Everton fez uma defesa, enfim. Uma defesaça, inclusive. Mas o Pirani vai mostrando que talvez seja um jogador para ser observado como titular aí. Eu acho interessante a ideia dele e eu imagino que contra a Ferroviária, que é uma postura diferente de time, o Pirani possa ser titular. Vamos ficar de olho aí. O Santos volta a campo na quarta-feira. Mas enfim, se você olhar as estatísticas, o domínio do Palmeiras foi muito amplo, 67% de posse de bola, 10 finalizações contra 2 do Santos, 21 finalizações contra 9 do Santos, 10 no gol contra 2 do Santos. O Santos teve só 2 escanteios, então, assim, eu acho que só para tirar o assunto arbitragem, né, eu acho que o Rafael Claus ele teve uma arbitragem um pouco assim, tendenciosa no sentido de não coibir a violência do Palmeiras e ser muito rigoroso com a do Santos. Eu até acho que o rigor do Santos estava certo, mas os caras quebraram o Goulart o primeiro tempo inteiro e ele não fez nada. Tipo, não deu amarelo, não advertiu e tal. E era muito nítido, assim, o Ricardo Goulart pegava a bola no meio de campo, pau nele. Muito nítido. Até demorou, inclusive eles só tomaram 2 amarelos. O do Daverson foi por provocação e o Marcos Rocha foi por violência mesmo. Mas, bom, o Marcos Rocha só entrou no segundo tempo, então na verdade aquela lateral mesmo deles é um problemática. Eu achei que ele estava desde o começo do jogo, enfim. Mas talvez por esse caminho do cruzamento nas costas do lateral direito deles fosse uma boa maneira do Santos ganhar, enfim. Não dá pra culpar a arbitragem, eu acho que foi pênalti, eu acho que um lance daqueles é no mínimo imprudente. E aí, tanto o Bauerman quanto o Bustos na coletiva falaram que consideravam o lance duvidoso. Duvidoso ou não, o fato é que o Santos conseguiu, não é assim uma grande proeza, mas diferente das últimas partidas contra o rival, o Santos conseguiu não ser totalmente envolvido taticamente. Perdeu, teve menos posse de bola, acabou dando mais chances para o adversário, mas não foi assim, dando lances muito fáceis, tanto que o Palmeiras só marcou um gol, e esse gol acabou sendo numa falha individual, né? Foi num lance de um jogador que acabou fazendo o pênalti e eles não conseguiram marcar outros gols. Que tenham tentado, que tenham capacidade, mas não conseguiram. E talvez daí a gente tire alguma evolução, vai. Eu vou dar aqui o mérito do Bustos, que pelo menos parece que ele estudou o adversário. Eu acho que ele fez o jogo mais interessante, que era aproximar muito as linhas de defesa e tentar essa cabeçada. E aí é que esse lance, né, em que é uma bola cruzada e tal.
Se a bola do Goulart entra, talvez a história fosse diferente, né? Nunca saberemos, mas é algo que é possível no futebol. Então eu acho que ele armou o time do jeito mais possível para conseguir uma vitória. Não foi possível, e aí ele teve que mudar no segundo tempo, pela expulsão, o jogador com um a menos. Mas eu acredito que tem uma evolução. Ele pelo menos olhou assim, jogadores como Camacho, Balieiro, Marcos Guilherme e tirou eles. Uma pena o Velasquez, eu até achei que ele não estava fazendo uma partida ruim até a primeira voadora. Mas é fato que ele que é um jogador que dá muita vontade, mas não tem exatamente muita. Não é um primor técnico. Então, enfim, não vai jogar contra a Ferroviária. Mas. Mas eu acho que o Bustos tem algo a oferecer. Assim. Na entrevista coletiva ele destacou muito que ainda falta muito trabalho. E de fato ele tem acho que 15 dias à frente do Santos. Tem só 2 jogos. Era mesmo que de se esperar que o time não tivesse pronto. É um time que eu acho que seria muito bom se conseguisse classificar, porque o Bustos teria mais jogos até o brasileiro. Mas, enfim, não temos tempo. Não precisamos agora desses próximos 2 jogos vencer para se classificar, ou pelo menos empatar os dois para não cair, né? É meio triste isso, mas diante da situação é uma possibilidade. Uh, por fim, só falar de jogador a jogador, sei lá, o João Paulo foi bem, mas o lance do gol, o lance que gerou o pênalti foi uma falha dele. Só que ele fez várias defesas de novo, assim, não dá pra criticar nem nada assim. O Auro, eu achei que ele não subiu tão bem quanto poderia e nem marcou tão bem quanto eu gostaria. Mas enfim, tá entrando em campo. O Velasquez, de novo, ele não estava fazendo uma partida ruim dentro das limitações dele, que é basicamente dar chutão. Talvez muito à vontade. Enfim, ele até pediu desculpas nas redes sociais, falou que foi por excesso de vontade, por excesso de vontade de vencer, enfim. Então, pois é, eu acho que excesso de vontade acaba prejudicando, né? Ali foi o determinante para o Santos perder a partida. E eu achei que o Kaique foi melhor, talvez seja interessante manter esses 3 zagueiros, com o Luiz Felipe no lugar do Velasquez. Dependendo da situação também, eu não acho que sempre precisa jogar com 3 zagueiros. Mas, de novo, o Fabinho Bustos falou que vai sempre tentar se adaptar ao adversário, eu acho que é a melhor maneira mesmo, mas de qualquer forma acho que o Kaique foi melhor, acho que foi menos digno de críticas talvez. Bauerman fez assim, o que tinha que fazer, mas eu acho que ainda a defesa foi bom, é um time que é difícil de defender mesmo o Palmeiras, porque ele sabe muito bem o que tem que fazer. Quando pega a bola, faz o contra-ataque, faz a transição muito rápido. O Fabinho Bustos falou isso, eu tinha falado no pré-jogo. É, é, é difícil acompanhar, assim. Então eu acho que na verdade os laterais tiveram mais dificuldade, porque principalmente nas costas do Lucas Pires eles conseguiram chegar com muita facilidade na linha de fundo, mas assim, dentro da medida do possível, eu achei que a zaga conseguiu acompanhar, pelo menos. O Rony ficava livre algumas vezes, mas não conseguiu marcar o gol, e eu acho que isso dá um sinal de que a defesa talvez tenha funcionado bem, pelo menos até o Velasquez ser expulso. Do meio pra frente, assim, pouca gente apareceu. Eu vou dar o destaque pro Lucas Barbosa. Hoje ele pegou na bola umas 2 vezes, mas não conseguiu fazer nada. O Goulart teve as chances, mas quando ele pegava na bola pra sair pro contra-ataque não conseguia. Então acho que o destaque fica o Lucas Barbosa, porque ele conseguiu acertar os cruzamentos pro Goulart, que no primeiro o Goulart tentou uma cabeçada, mas estava meio longe, foi uma defesa fácil, mas no segundo era pra ter sido o gol e foi na trave. E aí o Zanocelo e o Sandri apareceram muito pouco, eles acabavam não conseguindo aparecer no ataque, então eles ficavam muito limitados à defesa. Beleza, eu acho que estava dentro do plano de jogo. O Lucas Braga eu acho que entrou bem, dos que entraram. O Marcos Leonardo eu também gostei. O Camacho tentou um ou outro passe, no fim não conseguiu. Balieiro também jogou muito pouco. E o Pirani, que foi o que menos jogou, acabou tendo um lance bom, um chute perigoso. Então eu acho que o Pirani ficou com uma nota mais positiva, porque não teve nem tempo de falhar, mas conseguiu quase marcar um gol. Então, Santos, que com esse resultado permanece muito próximo do rebaixamento, não entra. Eu tinha falado, acho que no pré-jogo,
O Santos deveria jogar talvez na zona de rebaixamento, mas não, porque a Ponte não ganhou. Então o Novo Horizontino já está rebaixado, mas a Ponte tem 8 pontos. E o Santos tem 10 com um jogo a menos que a Ponte e 2 a menos que o Santo André. Não, não pode ser, o Santos já tem 10. Não, tá certo. Pera. Deixa eu atualizar aqui. O Santos tem 10 jogos, um a menos que a Ponte e um a menos que o Santo André. Isso. Então, o Santo André tem 12, o Santos tem 10 e a Ponte tem 8 pontos. Com 2 vitórias o Santos classifica. Com 2 empates o Santos foge do rebaixamento. Com 1 vitória o Santos foge do rebaixamento. E talvez classifique a depender do jogo do Santo André. Lembrando que o Santos enfrenta o Água Santa, a Ferroviária agora na quarta-feira às 7 da noite. E depois enfrenta o Água Santa domingo 4 da tarde, junto com todos os outros times. A Ponte vai receber o Ituano, que venceu o Red Bull Bragantino ontem. E o Santo André vai pegar a Inter de Limeira. A Inter de Limeira que está aí lutando pela classificação. Está em segundo do grupo dela. Então, são jogos difíceis para os rivais. São jogos difíceis para o Santos também. Mas o Água Santa é um rival direto no rebaixamento. E a Ferroviária busca classificação, mas está bem difícil, sim. A Ferroviária tem que ganhar os 2 jogos e torcer contra o São Bernardo para conseguir se classificar. Então, o Santos tem basicamente seu próprio destino na mão. Se vencer os 2 jogos está classificado e eu acho que tem que focar nisso agora. De novo, eu vi evolução no time, eu vi estudo do Bustos, eu acho que isso é um ponto importante. E aí, agora fico curioso para ver como que esse time vai ser montado e vai ser dirigido para enfrentar a Ferroviária. De novo, um jogo complicado, é lá em Araraquara, a Ferroviária é um time bom, mas se o Santos tiver a disciplina tática que teve contra o Palmeiras, eu acho que tem mais time e, bom, que ganhe de 1-0, mas que ganhe, né? É isso que nós precisamos nesse momento. Então, pessoal, é isso aí. Voltamos talvez hoje ainda, mas com certeza amanhã no pré-jogo para falar desse Ferroviária e Santos. E torcer para que enfim venha essa vitória, para o Santos pelo menos enfim respirar, assim, de não ter que sobrar o rebaixamento para a última rodada e ainda sonhar com a classificação. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Assim, não é legal perder, mas eu acho que existem pontos importantes a serem considerados aí para o futuro. E eu espero o melhor contra a Ferroviária. Eu acho que o Santos tem potencial para mostrar mais futebol. E eu acho que o Bustos tem potencial para melhorar esse time. Então eu acho que o Bustos é capaz de mostrar o potencial que esse time tem. Então, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha aí o vídeo. Diga o que você achou desse clássico, enfim, do resultado, do desempenho do Santos. Quarta-feira tem mais, galera. Pra cima deles. Abraço.